Tem a situação, quando tudo parece péssimo, ainda dá para piorar, Mauro César Pereira. Quando tudo parece péssimo no Flamengo, as coisas podem piorar. Um assunto que você adora, por sinal, então se prepara. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Maracanã, Mauro César Pereira. Não sei se você já viu, que eu sei que você fica acompanhando as notícias aí no celular. Só que o Maracanã ficará fechado por tempo indeterminado para a recuperação do gramado logo após o jogo do Flamengo com o Internacional do próximo sábado, pelo Brasileirão. A informação foi divulgada nessa terça-feira em um comunicado oficial da administração do estádio. No comunicado, a administração do Maracanã diz que o estádio ficará sem atividades após a realização das 2 próximas partidas já agendadas, quando serão feitas as verificações e avaliações necessárias para a elaboração do planejamento das etapas de trabalho. Na próxima quinta-feira, o Fluminense enfrenta o Olímpia pelas quartas de final da Libertadores no Maracanã. A preocupação é a seguinte: vai estar à disposição para o jogo contra o São Paulo? Vai que, no sorteio, o primeiro jogo cai no Maracanã. O Flamengo não pode fazer o jogo contra o São Paulo, uma final de Copa do Brasil, fora do Maracanã. E, além disso, Mauro, vai prejudicar muito o Flamengo no Brasileiro. Se você ler o meu blog, você vai estar mais bem informado do que ler nossa nota oficial aí. Eita, então, por favor, informe a gente. Porque no meu blog eu vou além disso. Primeiro, então, eu conto ali que o gramado está sendo recuperado agora. Para quinta-feira o gramado é uma dúvida, não se sabe em que estado estará. Os caras estão tentando fazer o possível ali para recuperar, mas é pouco provável que esteja em boas condições. Mas vai ser usado. A área da esquerda ali, do gol norte ali, né? Para onde o Atlético atacou no segundo tempo, aqui ficou destruído aquilo ali, a drenagem já não funcionava, tudo uma porcaria. Você diz no jogo Vasco e Atlético? Domingo, no jogo do Vasco. Havia um planejamento de fazer uma recuperação do gramado já após o jogo do Fluminense à noite, no sábado, começaram a trabalhar o domingo, deixar aquelas lâmpadas ligadas lá sábado, domingo inteiro, para tentar dar uma revitalizada na grama, até quinta-feira ter em condições de Fluminense fazer um jogo contra o Olímpia. Teve esse jogo contra o Vasco. A grande questão do jogo com o Vasco, você bate é o seguinte: o Vasco joga no Maracanã quando ele quer, quando lhe convém. Mas ele não participa da administração, ele não participa das despesas fixas do estádio, na pandemia ele nunca quis jogar lá. Então, se o Maracanã ainda está em condições de receber jogos de futebol, é o Flamengo e o Fluminense que estão bancando, gente. Isso é uma coisa óbvia. Não é o contribuinte, que ainda bem que não, o Estado. Não é o Vasco, não é uma empresa, é o Flamengo e o Fluminense, que estão gerando ali receita para bancar aquilo ali. Claro que eles lucram também, mas na pandemia foram os dois que ficaram bancando. E o Vasco, quando interessa o jogo, é maracanável. Aí ele quer ir para lá. Vasco e Cuiabá. Vocês jogaram, digamos que fosse amanhã. Esse jogo, qual a expectativa? 20 mil pessoas? Então joga em São Januário. Agora não está podendo jogar em São Januário porque interditaram o estádio absurdamente também. Mauro, a gente vai voltando para a rádio. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro César Pereira falando sobre a situação do Maracanã. O Maracanã vai ser fechado. E aí fica a pergunta: Flamengo e Fluminense vão jogar aonde? Flamengo vai poder receber a final da Copa do Brasil no Maracanã, principalmente se o sorteio der, que o jogo de ida é no Rio de Janeiro. Mauro, volto para você a palavra. Então, até para não cometer nenhum erro, eu vou até dar uma lida aqui para não perder a ordem dos jogos. Então, eles vão fazer esse jogo. Fizeram o jogo sábado do Fluminense contra o América. Aí teve o jogo do Vasco, que é um jogo que foi colocado à última hora, porque ficou com recurso na justiça e tudo mais. Aí quinta joga Fluminense contra o Olímpia. Sábado joga Flamengo contra o Internacional. Aí fecha o estádio. Fecha o estádio, mas a priori o jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense, ele será no Maracanã. Esse jogo pode até ser que eles mudem para Brasília, para algum outro lugar, mas a priori esse jogo vai ser no Maracanã. E aí, o que acontece? Eles fecham dia 13 de setembro, tem uma parada, aí volta, joga o Flamengo contra o Atlético, aí no dia 16, olha que interessante, tem um jogo Vasco e Fluminense. Vasco e Fluminense, atenção, o mando é do Vasco, dia 16. E aí o Maracanã fecha depois do Flamengo e Atlético Paranaense. Ou fica fechado direto, ou abre para o Flamengo jogar com o Atlético e fecha novamente. Isso me parece muito óbvio que é uma estratégia para que o Vasco não possa... Essa é a minha dedução, está muito na cara, para o Vasco não poder reivindicar o estádio e mandar o jogo com o Fluminense do Maracanã. Como mandante, o Vasco pode fazer o quê?
que é uma outra briga, colocar a sua torcida à direita, do lado direito, do Gol Sul. No Maracanã original, não nesse que está lá, que é o New Maracanã, a torcida do Vasco sempre ficou à direita e a do Flamengo à esquerda. A do Fluminense à esquerda, quando era Fla-Flu, ela ia para a direita. A do Botafogo à direita, quando era Botafogo e Vasco, ela ia para a esquerda. Sempre foi assim. Com esse novo Maracanã, quando houve essa concessão provisória para a dupla Fla-Flu, os dois definiram o quê? O Flamengo segue na esquerda, o Fluminense passa a usar o gol à direita. Até para criar ali um ambiente tricolor, o vestiário da direita com o emblema do Fluminense, cor do Fluminense, outro do Flamengo e tal. Mas o Vasco, ele briga também pelo direito de colocar a sua torcida daquele lado. Se ele for o mandante, automaticamente, ele diz, não, a minha torcida fica aqui. Tem uma outra briga, que é uma briga muito mais por vaidade, por uma questão de quem manda sou eu sou maior que você e tal, do que por grana. Porque aí não muda nada do ponto de vista econômico. Se for dividir o estádio, cada torcida vai ter o mesmo espaço. Então, me parece muito claro que essa manobra de fechamento, a abertura e novo fechamento, ou um fechamento contínuo, ela também tem esse objetivo. E é isso, a minha dedução é essa. Porque é muito curioso se o Flamengo jogar contra o Atlético no dia 13, né, no Maracanã, e aí 3 dias depois tem Vasco contra o Fluminense, e aí o Maracanã está fechado. E aí ele só reabriria no dia 20, o Fluminense depois só tem um jogo dia 23 contra o Cruzeiro, e o Flamengo dia 30 contra o Bahia. Ou seja, do dia 13 a 23 seriam 10 dias fechados. Alguém vai alegar, não, mas são 10 dias. Esse jogo Vasco-Fluminense está no dia 16, vai atrapalhar. Você está fechado desde agora, de sábado agora, depois de Flamengo e Inter? Por que fazer Flamengo e Atlético lá no dia 13? Não faz, vai para Brasília, para outro lugar e deixa todo esse período sem jogo, né? Programado de fato ser recuperado de verdade e receber possíveis jogos do Fluminense na outra fase da Libertadores desde que ele avance, a final da Copa do Brasil, né? Que é o primeiro jogo é 17 de setembro, né? E por aí vai. Detalhe, 16... Vasco e Fluminense está marcado. 17 pode ser Flamengo e São Paulo se o sorteio determinar o primeiro jogo no Rio. Então ele pode reabrir só no dia 17, talvez. Então esse jogo é garantia, né? O Flamengo, a Copa do Brasil, a final isso vai ter. Mas pode ter um jogo do Vasco na véspera, com o Fluminense. Então assim, tem todo um jogo por trás disso aí também. Não? Essa nota oficial do Maracanã, ela comunica que vai fechar. Mas ela não diz exatamente quando abre, quando fecha, porque não está definido. E acho que aí me parece muito claro que eles vão tentar evitar que esse jogo do Vasco com o Fluminense seja do Maracanã. Nenhum dos dois quer. O Fluminense muito menos. E o Flamengo também não, porque tem a chance de fazer, a não ser que o primeiro jogo seja em São Paulo. Aí já dá uma respirada. Mas se for no Rio, é o dia seguinte. Dia 17, sábado 16, né? 17, domingo, Flamengo e São Paulo, se o sorteio, aliás, o sorteio hoje deve definir a CBF quando será o sorteio. Hoje ela define quando será. E não será essa semana, deve ser segunda ou terça da semana que vem. Hoje eles confirmam quando vai ser o sorteio. Então só saberemos onde vai ser o primeiro jogo da Copa do Brasil, provavelmente daqui a 6 ou 7 dias, né? Lá na gloriosa CBF. Então tem todo um jogo político, uma briga que tende a se acirrar. Aí, paralelamente, tem uma coisa que eu acho que é absurda, uma determinação lá de um juiz, que é a interdição de São Januário. São Januário é um estádio ótimo, não tem problema nenhum em São Januário. O que aconteceu lá foi o comportamento das pessoas. Comportamento violento de alguns torcedores que gerou a interdição do estádio, como aconteceu na Vila Belmiro. Mas o estádio, fisicamente, não tem problema. A Vila Belmiro também não tem problema. Se os caras forem para o Maracanã e tiverem o mesmo comportamento, ou no Morumbi, ou em Itaquera, ou no Allianz Parque, ou no Mineirão, também vai ter que interditar. Porque se o cara resolve tacar coisa no gramado, quebrar tudo, em qualquer lugar, pode ser um Wembley. O estádio não tem culpa. O estádio, ele não é que o estádio não tenha segurança ou condições de receber uma partida. Tem toda a condição. Nisso o Vasco tem toda a razão. É uma coisa até que me parece preconceituosa. Tem uma ligação, que tem a barreira do Vasco. O Rio de Janeiro está cheio de favelas. Então não pode ter jogo do Rio de Janeiro, amigo. Se for pensar assim. O Rio de Janeiro... estádio Newton Santos, você passa próximo de várias. O Brasil tem muitas favelas. Quer dizer, isso aí e assim, associar o fato de ter uma favela ali automaticamente à violência e tudo, quer dizer, é uma coisa preconceituosa. Né? Achando que todas as pessoas que moram ali, então, representam violência ou risco. Pelo amor de Deus. É o fim da picada, né? Se for essa mesmo a linha de raciocínio, digamos assim. Eu acho que o Vasco tem todo o direito de jogar no seu estádio, mas agora tem essa briga. E como agora há uma expectativa de jogos com público interessante para o Vasco, ele vai brigar para jogar mais vezes no Maracanã, claro. Porque o time sinaliza uma reação na fuga contra o rebaixamento e a torcida vai começar a comparecer. Até porque tem uma demanda reprimida. Ela ficou um tempão sem ver os Vasco jogar, não podia ter público. Agora, quando pode, o time deu uma melhorada, o time melhorou, ganhou do Grêmio, empatou com o Bragantino fora, contra o Corinthians não fez o jogo tão ruim como vinha fazendo antes, né? Se você lembrar, Flamengo e Vasco, o primeiro tempo estava 4-0. Uma coisa horrorosa, era o time do Barbieri. A chegada do Ramon Dias e várias contratações mudaram bastante. Você vê o Veguete.
O cara fez o gol da vitória contra o Grêmio, primeiro gol do Vasco São Januário, ainda sem público, né? E agora ele participou do gol, né? Que foi no rebote dele que o Serginho fez o gol do 1-0 sobre o Galo. Esse jogador não estava no Vasco. Pegaram esse maluco lá no Belgrano, artilheiro do Campeonato Argentino. O cara veio 2 jogos, ele participou das vitórias. Sem ele, talvez o Vasco não vencesse esses jogos. Então o Vasco contratou vários jogadores, mudou a comissão técnica. Agora chegou o Payet, então a torcida que é muito grande, está motivada. Então o Vasco vai ter mais jogos maracanáveis. Comissão técnica vai para a coletiva e fala que queria sentir aquele calor dentro do Maracanã. Sim. Filho do. Né? É filho dele na coletiva. Emiliano. Né? Falou, né? Filho do Ramon Dias. Era isso que a gente queria sentir, esse calor da torcida dentro do Maracanã. Então, essa briga vai continuar. Agora tem uma outra questão, né? Lá atrás o Vasco não manifestou interesse em ser gestor, depois queria, aí agora o Vasco é uma empresa, aí Fluminense e Flamengo de certa forma argumentam que os objetivos de uma empresa são diferentes de uma associação esportiva. Maracanã não vai ter jeito, vai ser esse rolo a vida inteira. Por isso que eu acho que além de o tempo que ficou lá o Landim agradecendo aos jogadores, ele deveria dar prioridade à definição do projeto do estádio do Flamengo. Não tem mais jeito. Eu falo do Flamengo que o Fluminense não tem a mesma condição financeira para tocar um projeto desse. E com todo respeito ao Fluminense, não tem a capacidade de captação de dinheiro que o Flamengo tem, que tem uma torcida muito maior. Então, passa da hora de definir o tal do gasômetro lá, o estádio vai ser no gasômetro. Aquele solo tem que passar por um estudo para saber se ele é viável, né? Se está contaminado, se não está. E se tiver que descontaminar, é possível? Quanto custa? Isso tem que estar pronto. Esse estudo tem que estar pronto. A partir daí, você procura o fundo de pensão que é administrado pela Caixa, que é dono do terreno, me parece que é isso, procura e fala, vem cá, olha, a avaliação do terreno é em tantos milhões. Para torná-lo viável para qualquer tipo de construção, entre elas um estádio, vai levar tanto tempo e custa tanto. Nós temos interesse. Ou não, se tiver interesse, vamos negociar? Comprar o terreno. No momento que você comprar o terreno, você se obriga a fazer alguma coisa. O estádio do Corinthians teve aquela coisa lá das instalações da Petrobras, né, que tiveram que gerar um custo extraordinário, tiveram que fazer, mas mexeram, o estádio saiu. Porque realmente não dá mais. E aí, claro, um projeto que seja autossustentável, ali na região do gasômetro é excelente, é muito central, é em frente à rodoviária, é perto da Avenida Brasil, é perto da Ponte Rio-Niterói, é perto do aeroporto Santos Dumont, é uma reta, não é longe do Galeão, é um local, não é tão longe do Maracanã também, não, uma distância absurda do Maracanã, é uma distância bem razoável, ou seja, para quem já vai para o Maracanã ali é até mais central, e é uma região que está sendo revitalizada, né, agora estão construindo lá o Terminal Gentileza, tem uma série de coisas acontecendo por ali e que poderia ser ali um estádio, que pode ter um shopping center, restaurante, parque de diversão, cinema, o Museu do Flamengo poderia ser ali, não na Gávea, já que inauguraram parcialmente o Museu do Flamengo. E você pode criar ali um centro de entretenimento onde você tenha movimento e demanda toda semana para gerar receita, né? Não ficar só o estádio de futebol, visitação do estádio. Quantas pessoas que passam pela rodoviária, que torcem pelo Flamengo, não vão ter interesse em atravessar uma rua e andar um pouquinho e pagar lá 30, 40 reais, sei lá quanto custaria para conhecer o estádio, como acontece na Europa. Visitar o estádio, entrar no vestiário, tirar uma foto. Muita gente iria. Então o Flamengo tem que começar a andar com isso, porque o Maracanã vai sempre estar amarrado em questões políticas, o Vasco tem todo o direito de reivindicar. O que eu questiono é assim, o Vasco não se interessou lá atrás, aí agora quer, aí só quer escolher alguns jogos, aí é complicado também, né? E eles não se falam, né? Ficam numa briga sem fim. E esse jogo Vasco-Fluminense, prestem atenção, dia 16, se semana que vem no sorteio definir que o primeiro jogo é mando do Flamengo contra o São Paulo, vai ser 16 Vasco-Fluminense, 17 Flamengo e São Paulo. O Fluminense não vai querer esse jogo, ele não vai querer que o Vasco mande o jogo e mande a sua torcida para o outro lado, ou para aquele cantinho do visitante, né, ali no lado norte, e o Flamengo não vai querer jogo na véspera da final da Copa do Brasil. Mas o Vasco vai entrar na justiça. Como é que eles vão fazer? Então por isso que eu entendo que eles vão fechar o estádio de novo, para tentar reabrir no dia 17, alegando que está interditado, que o gramado não tem condição. Onde? O Vasco joga onde ele quiser, o Fluminense vai dizer isso. São Januário, se puder ser lá, quiser mandar para Volta Redonda, Engenhão, Brasília, o Fluminense vai mandar essa. O Fluminense não vai querer o Vasco como mandante contra ele no Maracanã. Que aí vai ter o Vasco sendo mandante, ele fala, a minha torcida fica aqui, a sua fica lá. Então tem essa outra briga também, como eu disse, é uma questão mais de vaidade, uma questão de honra, entre aspas, né? Não, aqui é o meu lado, tal. E essa argumentação do Vasco, ela remonta à questão histórica do Maracanã. O Fluminense, em contrapartida, alega, vem cá, eu assumi o estádio aqui junto com o Flamengo. Na verdade, é o Flamengo que pega a concessão, né? E o Fluminense vem como interveniente, anuente, uma coisa assim, ele é o que participa, co-participa. Mas os dois estão juntos. Bem, se o Flamengo fica do lado de lá, eu defini que esse lado aqui é o meu.
que eu quero customizá-lo, eu quero uma identificação do meu torcedor com esse setor do estádio. Faz sentido também. Então, um tem um argumento histórico, que eu acho que é válido também, é claro, e o outro tem um argumento do negócio, do momento. Que ele que banca o estádio. Ele que está bancando também o estádio. Eu sempre lembro da pandemia, porque a pandemia, gente, você imagina, manter o Maracanã quase 2 anos sem um torcedor poder comparecer ali. E jogando. Liga refletor, cuida do gramado. Você tinha que abrir todo o lado oeste, tinha que ser aberto, leste, na verdade, né? Porque leste. Você tinha que abrir porque ali ficava a imprensa, ali ficavam os dirigentes. Então você tinha que abrir esse lado de cá. Você não podia interditar totalmente os acessos do público, né? Porque tinha algumas pessoas que iam para o Maracanã. Ou porque eram dirigentes de clube, algumas pessoas que podiam ir, e os jornalistas trabalhando. Você tem que abrir o estacionamento. Enfim, tem que funcionar o estádio. Não é totalmente, mas tem um custo. Receita zero. Como é que bancava o Maracanã? Tirava de outros lugares, do dinheiro da publicidade, do dinheiro do sócio-torcedor, da venda do jogador, tanto Fluminense quanto Flamengo. E o Vasco ficou lá em São Januário, no estádio dele, que tem uma manutenção mais barata, e tranquilamente vivendo a vida dele. Ele não queria jogar no Maracanã. Então tem essa outra discussão. Todos têm um pouco de razão. Tá? O que eu não acho que dá para ignorar é o seguinte: o Maracanã só está de pé hoje. Eu tive lá um pouco antes dessa concessão começar. Olha, o estádio já estava bem abandonado. Eu percorri todo ele por dentro lá, com o pessoal ainda do consórcio. Já estava ficando bem largado o Maracanã. E se o Fluminense e o Flamengo não assumisse, talvez o estádio hoje não tivesse nem condições adequadas para receber um jogo de futebol. Sem manutenção, cadeira quebrada, o placar, como é que é? Placar eletrônico, painel, os acessos da imprensa, os acessos dos torcedores. A gente não sabe que aquilo tem que ter manutenção. É muito caro manter um estádio desse. E é um estádio que seguiu o caderno de encargos da FIFA, que tem uma função, tornar mais caro ainda, né? É tudo mais caro, é tudo mais caro. O que pode ser mais simples tem que ser mais sofisticado, que é para o evento dela. Trouxa quem faz. E aqui no Brasil nós fizemos essa bobagem de Copa do Mundo aqui.